Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Antônio Carlos de Oliveira. Como é que é o seu apelido? Então, o meu apelido, por incrível que pareça, e que acabou se tornando meu nome, praticamente, é Tarquínio, né? E devido a numa sala de aula, a gente estudando história, um amigo de infância que estudava comigo na mesma sala. Na verdade, estudávamos mais de um amigo de infância na sala, mas esse em particular começou a tirar sarro da minha cara com esse negócio de Tarquínio, e eu fiquei bravo. Apelido é assim, você fica bravo, pega, né? Então, para você ter uma ideia, a minha esposa, né, com a qual eu estou vivendo há mais de 30 anos, ela não me chama de Antônio Carlos, ela me chama de Tarqua. Porque, aliás, há duas coisas, né? Primeiro, ela me chama de Tarqua e nunca viu cabelo na minha cabeça, né? Porque eu não deixava crescer, cortava na época, né? E agora eu estou em crise, porque não cresce mais mesmo, né? Enquanto era opcional, tudo bem, agora não é mais, né? Agora não cresce, porque eu cortei tantas vezes e tal, e fiquei careca mesmo, né? Então, ela nunca me viu de cabelo, né? E nunca me chamou de Antônio Carlos, ela sempre me chama por Tarquínio. Você vê como o apelido pegou, né? Eu vi um bebê uma vez, bebezinho. O pai usava barba, né, e cabelos assim grandes, e ele tirou a barba um dia, o bebê ficou olhando assim, não reconhecia o pai. Ficou... Me fala uma coisa. Eu fiquei muito curioso com esse grupo de leituras que você comentou comigo aqui na prosa prévia. Aquela conversa aí para ajustar luz, iluminação, som. Como é que é esse grupo? Então, esse grupo surge. Nós tínhamos um menino, né, o Carlos Enéas, estava escrevendo seu mestrado sobre Musônio Rufo, que foi o mestre de Epiteto, né? E ele tinha um assunto em particular que queria ler, que queria entender no pensamento de Musônio, e que um texto, um grande comentarista de Epiteto, que é o Collardot, Theodore Collardot, tinha um capítulo sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei e falei, olha, Carlos, vamos fazer o seguinte, a gente abre um Skype na época, né? Abre um Skype e eu vou lendo com você o texto e vou traduzindo para você. O que você acha? Ele falou, legal, se você fizer isso, eu vou seguir com você. Tal. Ele estava terminando já o mestrado, mas tinha esse assunto. E foi assim, por incrível que pareça, né? Então, eu comecei a ler esse texto com ele e um amigo ou outro ficou sabendo, e aí eu disse que estava fazendo, perguntei para ele, você se importa se outras pessoas forem incluídas nessa leitura? Ele falou, não. E o que aconteceu foi o seguinte, ele acabou defendendo o mestrado, eu participei, inclusive, da banca, ele, então, disse, olha, Tarquínio, agora eu estou indo, porque eu tenho de fazer minhas coisas e tal, estou voltando para minha casa e tenho muitas coisas para fazer, já era também próximo do fim do ano, se eu não me engano. E aí, as pessoas que se agregaram permaneceram. Então, nós temos lá, no grupo tem, como eu havia dito, né, tem médica, tem uma psicóloga e psicanalista, né, que fez o caminho da filosofia primeira, tem uma defesa tem uma dissertação de mestrado em Marco Aurélio, e depois foi trabalhar, fez o doutorado em outro, mais relacionado à área da saúde, ela é da Unifesp, e assim tem um professor de português, tem espírita, tem professora do ensino médio, entendeu? Tem tradutora, uma tradutora que é a Ivna, gosto muito, é uma senhora já, né? É tradutora de francês e de inglês, inclusive, como a gente trabalha com texto, normalmente com texto francês, não é? Aí, tem um professor também de português, que é o Luiz. Então, de vez em quando, eu digo, olha, essa passagem aqui eu estou com dificuldade. Por favor, o pessoal como é que a gente fala? O pessoal da universidade me ajude. Mas eles já são senhores, né? Ele é um senhor, e aí eles discutem comigo e dão opções de tradução, e eu sigo assim, vou traduzindo os textos, né? E vou compartilhando as ideias. Normalmente são textos
dentro da área que eu atuo, né? Que eu estudo, são textos sobre estudos sobre epiteto. Então é isso, a gente tem caminhado juntos. Atualmente, eu falei para eles, eu falei, olha, eu preciso saber de vocês, são um número assim, quando está todo mundo, 9 pessoas, 8, 9, 10 pessoas. Digo, olha, gente, nós estamos terminando agora esse texto e eu preciso saber se vocês já estão de saco cheio de epiteto, entendeu? Porque pode ser, né? Se tiverem, vocês me avisam, porque, para mim, é o açúcar com mamão, sabe? Mamão papai é com açúcar. Eu adoro fazer isso, mas vocês precisam ver. Não, nós vamos continuar. Isso também me anima bastante, né? E eu propus, então, que nós lêssemos agora, na sequência, um livro que chama-se, de um autor francês, né? Que chama-se, o texto é A Moral de Epiteto e o Cristianismo, que é outra vez, mamão com açúcar. Muito legal. O texto do autor chama-se Aman Jagu, um francês que foi padre, né, na França e que dirigiu uma universidade, era um reitor de uma universidade e um grande conhecedor de epiteto. E eu trabalho muito com o Aman, né? Trabalho muito com ele. Estou traduzindo outro texto dele, e aí eu vou... talvez o próximo texto que nós peguemos seja o texto do Aman, mas eu estou assim, a meio caminho ainda do outro texto, né? O Aman tem um estudo brilhante, né, sobre a moral de Epiteto e Platão. Então, é gostoso para mim, porque eu posso traduzir e falar sobre um texto que eu amo e eu compartilhar as minhas intuições e tudo mais em torno do texto. Então, é isso, mas é um grupo muito pequeno, de pessoas muito seletas nesse sentido, né? Pessoas muito... a essa altura, são pessoas do meu coração. Você entende? Porque eu me encontro com eles toda sexta-feira de manhã, é gostoso. Eu preparo o texto para estar com eles, né? E é uma gostosura, porque eu posso fazer de casa, né? Então, o que mais, né? Tarquínio, me fala uma coisa. Hoje eu não vou conversar com você sobre o teu mestrado especificamente. Nós vamos conversar sobre o teu doutorado. Uhum. Eu só queria saber o que você pesquisou no mestrado, sem a gente entrar muito nesse mérito, nessa questão. Depois, no futuro, provavelmente, a gente vai poder voltar, se você topar, voltar para gravar sobre o mestrado. Qual foi o teu objeto da pesquisa no mestrado? Então, no mestrado, eu estudei, o título é mais ou menos assim, Pronoia, que nós podemos traduzir por providência, né? E proairesis, que nós poderemos traduzir por proairesis mesmo, né? No estoicismo de Epiteto, né? Então, a palavra proairesis, ela às vezes foi traduzida por livre-arbítrio, mas isso é problemático. Mas nós podemos usá-la assim, com essa crítica, né? Então, a relação, estudei a relação da providência e do, entre aspas, livre-arbítrio. Ok. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Lá, eu estudei a asquesis de apropriação epitetiana à luz da catarsis do Fedão de Platão. Ok, eu vou chamar a vinheta, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu estou conversando aqui com o Tarquínio sobre as pesquisas no doutorado dele. Me fala uma coisa, logo no primeiro capítulo da sua tese, você faz algumas considerações sobre o Enchiridion do Epiteto. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quem escreveu foi Flávio Arriano. Foi o Flávio Arriano. O Flávio Arriano esteve lá, participou das aulas de Epiteto, e Flávio Arriano teria colhido as lições da própria boca do mestre Epiteto, de modo que ele recolheu as lições de Epiteto numa espécie de taquigrafia. O Epiteto não escreveu nada sobre isso, é muito interessante também, né? E quem escreve, então, é Arriano. Então, você tem as diatribes de Epiteto,
que são quatro capítulos de uma obra, de certa forma, muito bem escrita, que ela foi colhida das próprias falas de Epiteto, e você tem o Enquerídio. Então, o Enquerídio, na verdade, ele é uma síntese dos pensamentos epitetianos. Você tem as diatribes e você tem o Enquerídio ou o manual. Né? No manual, ambos não foram escritos por Epiteto. Num, você tem, vamos dizer assim, a colhedura direta dos ensinamentos de Epiteto, e na outra você tem uma síntese, digamos assim, dessas noções, das noções históricas fundamentais, não é? Passadas pelo crivo, assim como um vinho, não é? Que, dependendo da odre, ele fica mais descansado, ele fica mais, né, interessante, da mesma coisa. Existe um estoicismo de Epiteto, e esse estoicismo, quem sabe um dia a gente possa falar sobre ele, mas ele passa por esta odre, né, muito especial que é Epiteto, e passa, de certa maneira, transformado. Então, existe um estoicismo de Epiteto, que, digamos assim, está nesses dois livros. Num, o material colhido, no outro, uma síntese. Bom, então, a sua pergunta foi por que eu escolho começar a desenvolver minha tese a partir do primeiro capítulo do manual de Epiteto. Então, eu escolho exatamente porque tanto o manual como as diatribes começam com o tipo de afirmação, que é há coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. No ponto de vista do grego, não é depende. No ponto de vista do grego, você traduz remin, que é a expressão grega, esse remin é um dativo, e ficaria muito mais interessante você traduzir esse epi, que depois vira efi, por causa do espírito forte. A tradução, me parece que a tradução exata seria sobre nós, aquilo que está sobre nós. Né? Existe aquilo que está sobre nós e aquilo que não está sobre nós. O estar sobre nós seria aquilo que está sobre os nossos ombros, aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que está no nosso âmbito de responsabilidade, no sentido de responder mesmo, né? No sentido latino de responder. Então, está aí. Então, esta armação é uma armação essencial para se compreender a proposta essencial de Epiteto. E, portanto, acaba de chegar o meu café aqui, mas não sem muito barulho, né? Mas tudo bem. Ela trouxe, a filha trouxe café e derrubou um monte de coisa aqui pelo caminho, mas tá bom. Pelo menos ela trouxe café, né? Tranquilo. Deixa eu aproveitar aí a descontração e fazer um comentário. Você sabe como é que eu chamo essa... eu chamo de esfera de ação. Assim, qual é a minha esfera do ser humano, a esfera de ação, até onde ele pode atuar. Eu estou dando uma lida, viu? Eu recebi do Aldo lá, eu comentei com você, eu estou dando uma lida e eu não conseguia segregar, separar até onde seria a minha esfera de ação. E eu comentei com o Aldo, falei, Aldo, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo definir claramente esse limite, porque é fundamental, não é? E por falar nisso, para quem estiver nos assistindo e nunca ouviu falar no Epiteto, né? Fora da academia aí, o manual de Epiteto, ele é bem fininho. Vale a pena você comprar, ler, reler, deixar os seus comentários aqui. Mas vamos avançar. E aí? Você fez, eu chamo de arqueologia, ou mergulho em profundidade, ou arqueologia no manual, nas lições. Fale um pouquinho mais. Aí você tratou disso já no segundo capítulo lá da tua tese. Fale um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, o que ocorre é o seguinte: no primeiro... nessas duas primeiras afirmações que eu fiz aqui, né, há algo de essencial que escapa, digamos assim, ao leitor leigo, né? Porque quando eu vou tomar a liberdade aqui de ler esse trechinho, né, quando o Epiteto diz assim, das coisas existentes, né, na verdade, em grego, ton, o que acontece é o seguinte, das coisas existentes,
não é bem das coisas existentes. Eu estou aqui com a tradução dual, que é uma tradução que eu uso a beça, é uma das melhores traduções que existem, né? Em português é a melhor. Em português é a melhor, né? Mas eu sempre discuto com ele as coisas, né? E eu prefiro das coisas que são e não das coisas que existem. Ele fez uma escolha, né? Uma escolha interessante, mas eu prefiro das coisas que são. Por quê? Porque existere, é uma noção moderna, é uma noção muito próxima de nós, e o Manual de Epiteto ele inicia como um tratado de ontologia antiga. A ontologia é uma discussão sobre o ser. Então, uma boa tradução aqui no começo do Enquiridium seria das coisas que são. Algumas são encargos nossos, outras não. Mas aí, quando ele vai delinear, são encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. E a palavra juízo, por exemplo, é hipolepsis. Hipolepsis. Hipolepsis, tem um tradutor que eu gosto muito, que é o Adô. O Adô traduz por juízo de valor. Juízo de valor. Mas vamos deixar assim. Então, são encargos nossos: juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Bom, veja, esta é uma clara referência, para quem é especialista, não é? ao hegemonicon. Ao hegemonicon. Quem é o hegemonicon? O hegemonicon é a alma do homem entendida em sentido estoico. Mas Tarquínio, e daí? Bom, e daí que antes do estoicismo não há uma noção clara de que o homem tenha uma alma. Em Platão, tanto em Platão como em Aristóteles, que são as grandes cabeças, né, do mundo antigo, há outras grandes cabeças, mas eles são as grandes, eles são a referência, por assim dizer. Não existe a ideia de uma alma só. Não existe essa ideia. Então, nós começamos com essa referência aqui, que é muito importante. Epiteto, ele está fazendo uma referência clara ao hegemonicon. Portanto, quem está debaixo das nossas mãos, quem está sob o nosso controle, é ele. E olha só, depois ele vai dizer assim: não são encargos nossos, não são encargos nossos. O corpo, a primeira coisa que ele vai falar sempre que ele fizer essa divisão. Portanto, quando ele diz que o corpo não está sob nossa dependência, ele está estabelecendo, já estou entrando no assunto, quer dizer, ele está estabelecendo uma diferença entre corpo e alma, entre corpo e espírito. Agora, veja, ele não vai fazer essa diferença como faz Platão. Por quê? Ou como faz o cristianismo. Por quê? Porque no estoicismo, a alma é corpo também. Então, não dá para você pensar no mesmo tipo de dualismo metafísico como é pensado o corpo e a alma, digamos assim, no platonismo. De certa forma, no cristianismo, então, nem pensar. No cristianismo, nem pensar. Porém, existem analogias, que é justamente o que eu estou estudando na tese. Existem analogias muito interessantes que, quando Epiteto faz depender de nós, o hegemonicon, que não está escrito aqui, mas é isso que ele está fazendo referência, e faz não depender de nós o corpo, ele estabelece aqui um certo dualismo. Não é o dualismo metafísico, vamos colocar assim, do cristianismo. Tampouco ele é um aquela espécie de dualismo, depois eu posso explicar isso, que nós encontramos em Platão.
mas ele está reproduzindo aqui, né? E por quê? Né? Eu dizia, e por quê? Porque, para os estoicos, a alma é corpo também. A alma não dá para se pensar, você não pode fazer aquilo que o Hartmann fala, eu adoro o Nikolai Hartmann, né? Que ele diz que você não pode fazer transposição de categorias, pegar aquilo que está lá e trazer para cá e achar que é a mesma coisa. Não é, não é. Mas existem analogias. Como eu dizia, existem analogias entre o pensamento de Platão, que é justamente o que eu estou estudando. Né? Analogias entre o pensamento de Platão, e não o pensamento de Platão em qualquer lugar. É o pensamento de Platão no Fedão. Né? O pessoal fala assim, é no Fedon. Eu até brigava com o Perini, que foi meu orientador, um cara que é uma pessoa especial para mim, muito especial, por muitos motivos. Né? E o Perini, eu brigava com o Perini dizia, você tem de colocar Fedon, e coloca em itálico. E eu dizia para ele assim, pô, mas Fedon é a tradução francesa, todo mundo usa, né? Na verdade, o que você fala o quê? Agaton ou agatão? Você fala agatão. Você fala Platão ou Platão? Então, o Fédon de Platão, que todo mundo fala Fédon, não é Fédon, é Fedão. Em português, é Fedão. Vai lá em Portugal, você vai ver. Não tem esse negócio de Fedão. É Fedão, é feio. Mas é isso. Assim como é Platão, é Fedão. E né? o seu orientador aceitou? Mas Mas o seu orientador aceitou? Fedão? Fedão? No final, a gente... porque é uma pessoa tão boa, sabe? Tão boa. Aí no final, eu acabei usando o Fedon mesmo, viu? Uhum. Não sei porque eu defendi isso, mas acabei usando o Fedon, né? Mas hoje eu não uso. Hoje eu uso o Fedon mesmo, né? Uhum. Que é o português. Nosso português é Fedon. Mas, seja como for, esta ideia, não é? de uma alma só, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, você só consegue entender o estoicismo para valer quando você percebe que você entende que o hegemonicon é entendido como um substrato da vontade humana. O estoicismo entende o hegemonicon, portanto, entende a alma humana como substrato da vontade. Né? E isso tem uma diferença imensa na forma de pensar, na maneira de se pensar, digamos assim, a filosofia nos seus eixos fundamentais. Né? Então, por isso, eu começo assim, e no segundo momento da tese, eu vou, de certa forma, desenvolver essa ideia de que, digamos assim, do papel do hegemonicon na trama toda, né? Na trama né? Por exemplo, uma das coisas importantes que eu acho de se dizer que o hegemonicon ele é entendido pelos estoicos como uma cidadela de paz. Incrível isso. É que não deu tempo, eu queria pegar uma frase do Antonino. Se quiser pegar, se tiver fácil, pode pegar. Não, mas não tá, eu teria de procurar. O Antonino, a gente que é muito amigo do imperador Marco Aurélio, a gente chama ele de Antonino, né? Ele é o Antonino, né? Porque essa história é até interessante. Antes do imperador Marco Aurélio, você tem os Júlio-Claudianos, né? Os Claudianos. E os Claudianos, a sucessão era por assassinato. Né? Então, você lembra do Brutus, por exemplo? Né? O Brutus, então, a linha de sucessão era através de assassinatos. Com a aparição de Marco Aurélio, do grande imperador Marco Aurélio, você vai ter, então, começa a funcionar a hereditariedade. Então, você ia pegar a frase nas meditações? Ele era. Então, a frase nas meditações é justamente, ele usa, não é? Ele diz assim que, mais ou menos assim, se a gente perder durante a nossa trajetória, no caminho da vida, em algum momento a gente perder, vamos dizer, eu estou colocando nas minhas palavras, o nosso equilíbrio, ele diz, volta depressa,
se refaça depressa, porque para que o reequilíbrio seja, digamos assim, a lei. Por quê? Porque nós, em nós mesmos, isso é fácil de observar, nós somos pacíficos, nós vivemos normalmente em paz com nós mesmos. O problema são as nossas paixões, e as coisas, as ocorrências da vida é que nos tiram, muitas vezes, digamos assim, são ladras da nossa paz interior. Porém, se nós soubermos trabalhar, digamos assim, salvaguardar, e o estoicismo vai dar elementos para isso, salvaguardar o nosso hegemonicon digamos assim, daquilo que chega, né, das coisas que chegam em nós, se nós soubermos salvaguardar, ele é uma cidadela de paz, e nós sempre vamos ter, digamos assim, à nossa disposição as forças e as energias para, digamos assim, fazer frente às adversidades do caminho. Aliás, deixa eu ver se eu me lembro. Não, tá bom, vai, vamos tocando assim. Deixa eu te falar uma coisa, Tarquínio. Esse ponto que você você começou a tratar, assim, nesses últimos 3, 4 minutos, eu acho nevrálgico para se entender o estoicismo. E eu gostaria de conversar um pouco mais. Eu queria que você falasse sobre o desejo, na perspectiva a palavra é reautognose, né? Reautognose. Queria que você falasse e trouxesse Platão e Epiteto. Vamos falar mais sobre isso, porque eu não sei se você chegou assim, a essas conclusões de uma maneira tão fácil, né? Porque é um ponto para quem não é um especialista bastante delicado. Eu queria que você falasse um pouco mais. Então, tá bom. É bom que você também me ajuda, porque como o assunto, não é que seja um assunto complexo, mas ele tem várias faces, né? Então, é interessante a gente pautar um pouco, né? Para a gente não se perder. Você acha que alguns pesquisadores, se bobearem, vão se perder nessa leitura clara, como você está colocando? É possível, porque o que acontece, assim, o que existe hoje, pelo que eu percebo, assim, um pouco, né? Porque, assim, eu não tô vinculado ao estoicismo há poucos anos, né? Então, hoje eu percebo que o estoicismo está em moda, né? E por estar em moda, o que acontece? Às vezes há uma leitura muito superficial, né, do pensamento de Epiteto, e que é utilizado, inclusive, para as pessoas ganharem dinheiro, por exemplo, né? Para as pessoas capitalizarem. E aí acontece, às vezes, alguns desvios, né? Uma visão uma pouca visão, né? O Epiteto é muito fundo. É muito fundo. Fundo demais. Tarquínio, retoma, por gentileza, retoma aí. Platão, Epiteto, o desejo. Vamos deixar isso aí mais claro. Eu achei muito interessante a hora que você foi buscar, assim, tratar das questões da tradução sob a perspectiva ontológica. Sim, sem dúvida. Você sabe que o Aldo, né? O Aldo Dinucci, a gente conversava muito sobre esse assunto, justamente isso que eu acabei de falar para vocês, e ele acabou entendendo e nomeando esse argumento que começa o manual como argumento ontológico, né? Eu achei até engraçado que eu conversando uma vez justamente com o Carlos Enéas, que é esse menino que eu mencionei, o Carlos falou, pô, esse negócio de argumento ontológico é interessante, né? E mal sabe ele que a gente discutiu muito isso antes, né? Eu e o Aldo discutimos muito isso, e ele, na verdade, a nomeação de argumento ontológico veio dele, né? Mas a discussão sobre isso nós tivemos há muitos anos atrás. Mas, de toda forma... Peraí. Não, peraí. Você percebe, assim... Você percebe a relevância, assim, para você é claro, mas
Para quem está nos ouvindo aí e que eventualmente não tenha percebido essa relevância, eu queria que você pontuasse mais uma vez, com muita clareza. Vamos esmiuçar isso aí. Então, são muitas faces, né? E a gente não vai conseguir decupar tudo de uma vez, mas a gente vai caminhando, né? E então o que eu gostaria aqui agora assim de dizer é o seguinte: é evidente que esta primeira afirmação do inquiridio, ela diz respeito a dois âmbitos de ser, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a criatura recebe com a vida um campo a lavrar. Toda criatura recebe com a vida um campo a lavrar. Quando o Epiteto diz que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós, ele está dizendo que ele, na verdade, está estabelecendo um âmbito de cuidado, um âmbito de cuidado. É como se eu tivesse recebido um âmbito de cuidado. Há algo que depende de mim, há algo que eu preciso cuidar, né? Eu até vou dizer, vou dar uma extrapolada aqui. Se você olhar hoje em dia, eu estava vendo, eu fui fazer uma fala e aí olhei uma pesquisa na OMS sobre a depressão atual no mundo, das pessoas que sofrem de depressão. E é uma das doenças mais significativas no mundo todo. E no Brasil, infelizmente, os números não são animadores, né? Bom, o problema todo é o seguinte: quando hoje você diz assim, eu estou me cuidando, você está indo à academia. Você diz que está se cuidando e você está indo à academia. E você não percebe que se cuidar, né, não é algo epidérmico, mas, na verdade, isso revela que o ser é pensado epidermicamente. E, portanto, eu diria para você, com todas as letras, que o grande problema hoje da humanidade é viver sobre a égide do esquecimento do ser essencial. O esquecimento do ser essencial nada mais é do que esquecer-se como alma. Nós nos esquecemos que nós somos alma. Quando você assiste na televisão alguém dizendo assim, e é comum isso acontecer, algum médico, algum especialista explicando as emoções pelo quimismo cerebral, é que já não se discute mais se há alma ou não. Mas este esquecimento, ele traz uma consequência fatal e funesta. Com o esquecimento do ser essencial, as pessoas adoecem. As pessoas adoecem porque não meditam mais, porque não trabalham mais com a verdade dentro de si mesmas, porque não trabalham a sua dimensão interior e vivem como se o ser fosse epidêmico. Então, o que a gente nota, não é? O que a gente nota é que, no caso, por exemplo, de um pensador estoico que nem acredita que a alma sobrevive ao corpo, a questão central em sua filosofia é o hegemonicon, é a alma. E se você olhar, porque eu não estudo só Epiteto, né? Eu estudo a filosofia antiga. E se você olhar, eu tive uma professora que ela é brilhante, né? Que a minha primeira professora de estoicismo foi a professora a doutora Raquel Gazola, né? E ela me disse uma coisa que eu jamais esqueci. Disse assim: Antônio Carlos, se você quiser pôr a mão na filosofia antiga, você tem de fazer duas coisas. Você tem de estudar a teoria da physis das escolas e a teoria da alma. Physis é natureza, né? Que não traduz. A palavra natureza não traduz physis, né? Todo sufixo cis significa ação. No caso de physis, o phy significa brotar.
Então, a palavra natureza não traduz physis de jeito nenhum, porque a palavra que talvez traduzisse melhor seria brotação. Brotação. A natureza é brotação. Então, se eu estudo a teoria da brotação, se eu estudo a teoria da physis, estudo a teoria da alma, eu boto a mão nas escolas antigas. O problema é que a filosofia contemporânea, não a moderna, mas a contemporânea, abriu mão completamente da ideia de alma. E hoje a gente sofre as consequências disso, porque as pessoas não estão cuidando da alma, que é, a nosso ver, mas não só a nosso ver, evidentemente, que é a principal, o principal ensinamento de Sócrates. Sócrates andava por Atenas, e na Apologia, no diálogo Apologia, Sócrates vai dizer assim: você, cidadão ateniense, um cidadão ateniense, num dos lugares mais, digamos assim, ricos de conhecimento, não é? Você é um idiotés? Idiotés não pode ser traduzido por idiota, simplesmente. O idiotés, na perspectiva socrática, é aquele que cuida só do seu. É aquele que cuida dos seus negócios, só do seu. E não cuida da sua alma. E não cuida da sua alma. Para Sócrates, cuidar-se. Sócrates foi, olha que eu acho isso muito interessante, ele foi o zelador do cuidado que nós temos de ter conosco. E como zelador do cuidado que nós temos de ter conosco, ele quer que nós cuidemos da nossa alma. É preciso cuidar da alma. E enquanto nós estivermos esquecidos disso, nós vamos sofrer depressão mesmo. Porque o homem tem uma dimensão íntima, uma dimensão interna, que precisa de cuidar. E é isso que ele está dizendo. É preciso cuidar do hegemonicon. É preciso ter atenção ao hegemonicon, porque ele é uma ilha uma ilha inexpugnável. Ele é, para Epiteto, para Marco Aurélio, e também para os antigos. Também para os antigos. O hegemonicon é uma cidadela de tranquilidade. Mas ele precisa ser defendido. E a forma de defender é saber encaminhar bem a nossa proairesis. A nossa proairesis. Agora, cada palavra dessa leva a gente para um lugar. Né? Legal. Mas então, vamos assim, fazer aquele exercício de distanciamento do olhar do século XXI sobre aquele momento ali, do Epiteto. Corpo e alma, dualidade do Platão e a unicidade corpo e alma do Epiteto. Fala de novo sobre a questão do desejo nessas duas perspectivas aí, para ficar bem claro. É bom você me trazer. Então, então vamos lá. Agora eu vou diretamente ao ponto. Quando você lê estuda o Fedão de Platão, existe um momento em que ele faz uma referência clara à catarsis. O que é a catarsis para Platão? A catarsis para Platão é o desprendimento da alma do corpo. Para ele é isso que é a catarsis, ok? Em Epiteto, eu localizei essa questão do desprendimento da alma do corpo na disciplina do desejo. Agora, veja, mas o que é a disciplina do desejo? Né? Então, a proposta fundamental da filosofia de Epiteto pode-se traduzir por 3 luzes para se acender na alma. 3, como o Ador chama de 3... o Ador, agora não lembro, mas assim, são 3 asceses. 3 asceses que é preciso observar para se ser kalos e agathos, para ser um homem bom e perfeito. Então, quais são essas 3 regras de vida? Ador fala 3 regras de vida. Disciplina da ação. Disciplina do desejo.
ou melhor, ele diz disciplina do desejo, disciplina da ação e disciplina do assentimento, suncacatetesis, disciplina do assentimento. Na disciplina do assentimento, nesta ascese do desejo, é aonde está situada, a meu ver, aonde está mais situado a catarsis platônica, né? Agora, é preciso analisar em que sentido, né, que ela é colocada. Existe uma passagem no Fedão em que Epiteto faz uma referência a um cara que chama-se Eveno. Ele faz uma referência dizendo o seguinte: olha, fala para o Eveno que ele me siga o mais rápido possível. E justamente naquele momento em que ele está para tomar a cicuta, justamente mais ou menos naquele episódio. Isso é analisado, essa passagem é analisada por André Jean Festiguieri. Festiguieri foi um padre também, né? Incrível, porque eu sou espírita, né? Mas eu venero esses padres, né? Eu venero. O Festiguieri é largo demais. Grande estudioso, grande elemista, né? Assim como o Pierre Hadot. O Pierre Hadot, ele não foi padre, mas ele passou pelo seminário também, né? Então, esse povo é engraçado. O pessoal que estuda Epiteto, aí você me marca para mim, para não esquecer o que eu estava falando. Mas o pessoal que estuda Epiteto é interessante. Muitos deles estão relacionados com a religião. Olha que interessante. E muitos com a religião católica. Interessante. Como é o caso do Aman Jagu, como é o caso de Pierre Hadot, como é o caso, aí sim, que aí este era padre mesmo, que é o Festiguieri. Né? E você entende que esses padres conseguiram o devido estranhamento, distanciamento em relação à dualidade da alma para poder entender Epiteto? Então, vai, Não, é isso termina mesmo. essa pergunta. Não, é isso mesmo. Porque esse distanciamento, eu sempre pergunto para os pesquisadores, você acredita em algumas coisas, mas assim, para você entender, por exemplo, no caso específico do Epiteto, do estoicismo dele, essa questão ontológica me pareceu fundamental, tanto é que eu estou batendo na tecla, né? Eu estou batendo nela. Ok. Eu estava falando do Eveno, né? Eu te perguntei se os padres conseguem... Isso, Então, beleza. Eu acho que nem sempre, mas, por exemplo, quando eles fazem a crítica, que é o caso do Aman, né? Aman Jabu foi também um outro comentarista grande, enorme de Epiteto, né? Mas quando ele faz a crítica, ele, ao fazê-la, ele demonstra a sua visão, digamos assim, de certa maneira, entre aspas, equivocada. Dualista, né? Do pensamento. Do pensamento de Epiteto. É uma visão equivocada. Por quê? Porque normalmente eles vão apresentar o cristianismo como sendo melhor do que o estoicismo. Sim. Mas isso mas isso não invalida a extensão, a largura e a profundidade do pensamento dele. É Aman Jagu. Okay. Aman Jagu. Esse é um. O Festiguieri é também padre, né? E de uma extensão. Sabe um outro que eu adoro? É o padre Lima Vaz. O padre Lima Vaz é um jesuíta que nunca saiu de lá, de Minas. Você pensa que ele fazia... Quer dizer, não tinha live, né? Você pensa que ele ia aos encontros de filosofia? Ele nunca foi. Mas o cara era um gênio. Estava acima de tudo, da média. Ele tem obras sobre ética, né? Aliás, a proposta do Lima Vaz, me perdoa, né? A proposta fundamental dele é justamente reestabelecer a ética, né? No mundo contemporâneo, em que o Heidegger, por exemplo, é um grande, não é? Estabelece um certo niilismo ético, ok? E o padre Lima Vaz vai até a história da filosofia, desde o seu começo, para reestabelecer uma ética para os dias atuais.
Então, é um cara grande. Pura filosofia produzida em território brasileiro. Tanto Exatamente. se fala sobre isso, né? Se produz ou não filosofia aqui. Sim, tem. E não só não é só ele. Eu admiro, por exemplo, o professor Herculano Pires. Foi um espírita reconhecido como filósofo, ok? Fora do âmbito espírita, conhecido como filósofo. Ele escreveu um livro que me influenciou a vida inteira, que chama-se O Ser e a Serenidade. O Ser e a Serenidade. Né? Mas... Me fala uma coisa. Eu esqueci de fazer alguma pergunta que seja assim, que você considera relevante na estrutura da tua pesquisa do doutorado, já caminhando aí para o fechamento e para as conclusões. Queria que você falasse das conclusões que você chegou lá, se ficou em aberto, se ficou em cima da mesa, e se houve algum ponto aí. Eu sei que a gente, em 50 minutos, 1 hora, não dá para a gente ter a profundidade que eu gostaria de ter, né? E eu tenho que fazer as limitações. Mas tem algum outro ponto que você gostaria de tocar e já caminhar para as conclusões na sua tese? Olha, eu diria para você o seguinte, que, bom, em primeiro lugar, é isso que você falou, né? O assunto é muito grande e a gente tem um tempo estreito. Mas eu gostaria de dizer que eu comecei o mestrado com a ideia, justamente influenciado pelo professor Herculano Pires, grande professor filósofo Herculano Pires, justamente tentando estabelecer uma relação entre ser e serenidade a partir da filosofia. E eu via nos ensinamentos de Epiteto esse convite à serenidade. Né? O capítulo 8º do Enquiridion de Epiteto diz assim: não procures as coisas que sejam como queres. Queira as coisas que são como são, e terás curso sereno. E terás curso sereno é a tradução do termo euroesses. Euroesses. O termo euroesses remete à metáfora do rio, que não se detém diante de obstáculos, porque ele, eu até acho muito bonito, né? O capítulo 8º do Enquiridion aponta para uma palavra, né? Registra uma palavra que é euroesses. A palavra euroesses, ela está relacionada tanto ao curso do rio como à metáfora da fonte. Né? Então, e aí eu dizia, né? A fonte, quando visitada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e transforma-os em bênção no curso de suas águas, que continuam fluindo com brandura e humildade a serviço de todos. E aí eu dizia, o lago tranquilo costuma resumir-se em depósito de lodo estanque, enquanto a água corrente que rola sobre a escarpa chega aos lábios ressequidos do homem. Então, essas duas metáforas, elas resumem, de certa maneira, a ideia de euroesses, a ideia de tranquilidade e de conquista da serenidade através da luta consigo mesmo, através das três luzes para se acender na alma, que resume o pensamento de Epiteto. Né? Não há paz. O preço da paz é a luta. E a serenidade, que para mim era o essencial na minha forma de ver a filosofia de Epiteto, eu acabei vendo no doutorado que era outra coisa. Né? Então, digamos assim, para título de encerramento que jamais encerra, quando eu via, me perdoa, o Crichton
Critão, olha eu também errando aqui, o Critão, quando se aproxima no dia da morte de Sócrates e encontra o Sócrates dormindo, ele diz assim, e ele fica lá, fica quietinho lá. E aí, quando o Sócrates acorda, Sócrates diz, pô, você está aqui tanto tempo, por que você não me acordou? Fala, você acha que eu ia te acordar num dia terrível desse? Agora, se eu já te admirava, eu te admiro muito mais, porque você dormir tranquilo num momento desse, né? E eu, então, entendia que Sócrates era, era, digamos assim, livre por ser sereno. E depois, no doutorado, eu descubro que ele era sereno por ser livre. Ok. Muito obrigado por separar esse tempo aí para a gente conversar. E fica aqui já, eu vou concluir deixando o convite para a gente conversar sobre o teu mestrado futuramente, tá bom? Ok, tranquilo. Foi muito bom, gostei de participar. Gosto de participar, sim, aberto, né? Legal. Enfim, Um tamo abração. junto. Um abração, Fica viu? com Deus. Paizão, paz para você. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.